Será que tem um momento exato em que uma candidatura sólida pode atingir um ponto de ruptura? E aí, realmente, aquele candidato se tornar inviável, os eleitores se esvaziarem, irem para outro lado. Isso pode acontecer? Pois é, o Pedro trouxe essa provocação nos últimos pontos de partida e hoje, aqui no Ponto de Partida React, a gente vai responder algumas perguntas da audiência sobre a complexa trama envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, do Banco Master, como que isso pode impactar na candidatura às eleições presidenciais dele. E, bom, a gente também vai comentar um pouquinho sobre a origem dos partidos políticos. A gente vai trazer lá no final um pequeno spoiler sobre o Ponto de Partida, a série Nós Brasileiros, segundo episódio. Estreia segunda, não é isso? Tá chegando. Tá chegando. Tá animado? Eu tô. Vamos Tá ver bem o de que saúde, as pessoas... Pedro? Eu tô hoje melhor do que ontem melhor do que anteontem. Eu peguei muitos aviões. Eu peguei um voo Rio-Londres-Rio, num espaço de 4 dias. Aí um Rio-São Paulo, aí um Rio-Curitiba. E com um processo de gripe. Então virou uma sinusite, mas tá cada dia melhor do que o outro. Engraçado, a ponte aérea foi para você o que talvez o caso do Banco Master seja para a candidatura do Flávio Bolsonaro. Vai caindo aos poucos, assim, vai piorando aos poucos. Eu senti que houve uma... Vocês estão alinhados. Eu não sei se isso é um elogio, mas tá bom. Olha só, bacana. Bora para as perguntas? Vamos. Pedro, eu vou começar com uma dobradinha. O primeiro é o do @claro, que diz assim: Pedro, não tem muito tempo e você disse que a candidatura do Flávio tinha subido no telhado. Não me parece que isso seja verdade, visto os números das pesquisas recentes. E o Neyur fala assim: Pedro, eu creio que o amigo Flávio ainda vai cair mais um pouco nas pesquisas, mas não a ponto de desistir da candidatura. Neste cenário, o surgimento de uma terceira via segue sem espaço. Sendo assim, aumentam as chances de vitória do Lula, inclusive no primeiro turno. O que você acha? Importante ponderar aqui que tanto a colocação do Claro e do Neyur foram há 1 dia, 2 dias, ou seja, a gente ainda não tinha o resultado da pesquisa Meio Ideia, que saiu fresquinha, a gente está gravando numa quinta-feira, né? E aí? Vamos lá. Primeiro, tem uma comparação que o Felipe Nunes da Quest faz, que é interessante e é importante. Quando a Rosiana Sarney, filha de um ex-presidente, saiu como pré-candidata à presidência da República, isso foi em 2002, no início de 2002, e descobriram um escândalo de corrupção com ela no meio, ela despencou 16 pontos numa semana. O Flávio caiu, que não é despencar, caiu 5 pontos em uma semana. E esses 5 pontos a Atlas viu, a Nexus viu, o Datafolha viu, a Meia Ideia viu. Quer dizer, é isso que aconteceu. Todo mundo viu uma queda mais ou menos do mesmo tamanho. Então sim, estamos num Brasil diferente. Um escândalo de corrupção não derruba mais um candidato. Não derrubaria o Lula, não derruba o Flávio. Agora, o Lula já foi um bocado testado. O Lula foi reeleito presidente da República depois do Mensalão. Foi eleito presidente da República depois do Petrolão, depois da Lava Jato, tudo mais. Então, a gente conhece bem a resiliência do Lula. A gente não conhece a resiliência do Flávio. O PT, nos anos 90, era um partido que batia muito na tecla de corrupção. Não é um partido que faz mais isso. O discurso em geral na esquerda a respeito de corrupção não, isso é uma coisa moralista da direita, tudo mais, tal. E pode ser. De fato, nos anos 50, por exemplo, era uma coisa moralista ali da UDN e tal. Tá tudo certo. E o eleitor de direita também vai achar que não, isso é uma coisa moralista da esquerda e tudo mais? A gente não sabe.
O que eu falei no ponto de partida de segunda-feira, que eu estava tentando entender o que era o mapa ali, o que eu falei no ponto de partida de segunda-feira era, olha, eu queria muito entender, e só quando eu tiver a pesquisa, a minha ideia, eu vou entender, porque aí a gente tem os microdados, pode fazer os cruzamentos que a gente quer. Eu queria muito entender onde que o Flávio Bolsonaro perdeu esses 5 pontos. E agora a gente sabe, porque temos a pesquisa Meia Ideia e a gente abriu para todos os assinantes do meio esses subgráficos, né? Como é que é a queda em cada grupo. E nos eleitores mais ricos, que são os eleitores que ganham mais de 5 salários mínimos. Nos eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos. E os eleitores de centro-direita. E nos eleitores de centro-direita, muito obrigado. São todas quedas nesses grupos de 16, 17, 18, 19 pontos. E que são muito relevantes, muito decisivos para uma disputa presidencial. Muito relevantes. E são muito importantes para o Flávio. Quem é esse eleitor? Se você pega o eleitor de 0 a 2 salários mínimos, esse eleitor é do Lula. Ele é historicamente do Lula. Desde meados do meio do primeiro mandato dele, esse eleitor vota no Lula, é muito fiel, principalmente os mais velhos. Se você pega aquela faixa entre 2 e 5 salários mínimos, que é a classe média baixa, a classe C, esse eleitor é do Flávio. Esse eleitor é bem conservador, esse eleitor vota na direita e vota na direita com gosto. O eleitor em disputa é o eleitor que ganha mais de 5 salários mínimos, que é a classe média até a elite econômica, né? Que é todo o resto do Brasil, que dá uns 40% do Brasil, mais ou menos. Não, uns 30%, 30%, 35% do Brasil. Esse eleitor é o eleitor mais escolarizado, em geral, é o eleitor mais informado e é um eleitor que oscila entre Flávio e Lula. Então, esse eleitor é o eleitor que os dois candidatos precisam. É um eleitor que você não pode perder, porque a disputa está ali. Agora, os outros dois eleitores, o eleitor de centro-direita e o eleitor mais jovem, esse é um eleitor que o Flávio não pode perder de jeito nenhum. Por quê? Primeiro, diferentemente do que foi desde os anos... Entre os anos 60 e os anos 2010, quem era jovem tendia à esquerda. Isso virou na última década. Quem é jovem tende à direita. O Lula ganha nos eleitores mais velhos e perde nos eleitores mais jovens. O Flávio ganha nos eleitores mais jovens e perde nos eleitores mais velhos. Cara, qual o problema? Isso é base corroendo. Isso é o core. Isso é um eleitor que já não tende ao Lula. Esse não é um eleitor que está em disputa. O eleitor com mais de 5 salários é um eleitor em disputa. Esse eleitor jovem não é um eleitor em disputa. Se o Flávio perde a base, ele tem um problema. Na verdade, ele vai procurar outro candidato da direita. Ele possivelmente, ou então ele vai ficar em casa, não vai votar. Pensando entendeu? aí numa situação de antipetismo muito aflorada ainda nesse grupo. E aí é a mesma coisa com a centro-direita. O eleitor de centro-direita não é um eleitor apaixonado pelo bolsonarismo, entendeu? Mas é um eleitor que é antipetista, não é um eleitor que queira o PT. Se o Flávio perde esse eleitor, ele está perdendo o que ele não pode perder. Porque, no fim das contas, Yasmin, você tem que pensar num jogo que a gente vai para o segundo turno e esses dois candidatos entram 40-40, tá? Aí você tem uns 10% que realmente não querem nenhum dos dois, mas vão ter que fazer suas escolhas. Vai uns 4 para um, uns 4 para o outro. Sobra 2%. Se você perde nessa base desses 4%,
O Flávio se ferra. Seria fácil esse eleitor jovem, esse eleitor de centro-direita? Se esse eleitor prefere não votar, votar em branco, simplesmente não aparecer no dia da eleição, ou mesmo votar no Lula, o Flávio se ferra. Então ele perdeu no lugar em que ele menos podia perder. E isso é um ponto delicado. Então a primeira coisa é: não subestimem essa perda de 5 pontos. Porque isso pode representar uma vitória em primeiro turno para o Lula. Isso pode representar uma vitória em primeiro turno para o Lula. Isso facilita muito o caminho para o Lula. Isso ajuda muito o Lula no segundo turno. Agora, só 60% do Brasil soube das gravações, da história toda do Flávio Combocaro. Só 60%. Então tem 40% aí do Brasil, isso de acordo com a nossa pesquisa, que ainda não sabem. Lembra que ele perdeu entre os mais informados. Quando essa notícia começar a chegar entre os menos informados, e vai chegar nas próximas 1, 2 semanas, o que vai acontecer? Eu não sei, entendeu? Esse eleitor fica, esse eleitor vai, como é que ele se move? Eu não tenho ideia, mas o ponto essencial é: a gente ainda não sabe qual o tamanho do estrago. Uhum. Pode ser 5 pontos percentuais, é recuperável em 1, 2 meses. 7 pontos percentuais na próxima pesquisa, vira um problema. 10 pontos percentuais, acaba a candidatura. Entendeu? Aí é um corre para capar. Então, vamos esperar. E nesse meio tempo, a gente já vê uma movimentação de Ronaldo Caiado com o Zema tentando articular uma possível chapa. Tem uma conversa disso, né? Vamos ver. Eu vou seguir aqui com a pergunta do Rafael. Ele diz assim: Pedro, o Valdemar é uma raposa da política brasileira. Fato. E se o que ele fez foi deliberado para fazer o Flávio sangrar ainda mais e assim ele cair... E se o que ele fez, é uma pergunta, e se o que ele fez foi deliberado para fazer o Flávio sangrar ainda mais e assim ele cair ao ponto de que seja preciso trocar? Trocar por quem? Michele? A candidatura que ele sempre quis? A candidatura que ele sempre quis era o Tarcísio com a Michele de vice. Mas você acha que o Rafael está insinuando que o Valdemar poderia ter falado uma coisa dessas, falado que o Flávio foi atrás de mais dinheiro para o Boccaro? Imagina. Depois da prisão, de propósito? Não posso crer numa hipótese dessas. Tá muito engraçadinho, Pedro. Meu Deus. E olha, inclusive, deixa eu até pegar aqui uma outra pergunta que eu achei curiosa. Deixa eu só adicionar uma coisa. Claro. Por enquanto, nas pesquisas, as 2 candidaturas que o pessoal do PL levantou, que são da Michele e da Tereza Cristina, não decolam não, tá? O The Caio, é isso? Calma aí. @Caio. Vou falar Caio porque o arroba é diferente. O Caio, ele diz assim que para ele a visita depois da prisão tem uma terceira hipótese: negociar e se livrar de aparecer na delação premiada do Boccaro. Mas isso é bastante provável. Eu acho muito crível. Eu acho que é uma coisa de combinar o jogo mesmo. Isso evidentemente é uma hipótese, eu não tenho informação nenhuma, mas eu acho que certamente tem isso de: eu sei que você está ferrado aí, não fala para ninguém que eu te dou o perdão presidencial se eu for eleito. Construir um acordo ali. E eu não duvido da hipótese do Valdemar, não, de que ele tenha querido... conseguiu 10 milhões de dólares, mas o combinado eram 24, né? Ficou faltando. Ficou. Injusto. Eu não acho certo. Perfeito. Eu vou seguir aqui, Pedro, com o @Torugo. E ele tá te perguntando qual que é o seu problema com o Renan Santos. Ele falou que você citou o capenga do Zema, o apagado, os adjetivos são ótimos, o apagado Caiado e até a Michele, sendo que o Renan já está consolidado em terceiro em institutos com maior índice de acerto atual.
Ele disse que o Felipe Nunes, da Quest, tem forte ligação com a campanha do Zema e que tanto a Quest como a Meio Ideia, assim como outras pesquisas tradicionais, usam métodos arcaicos e ultrapassados. Tá bom. Renan Santos está com 2,1% na última pesquisa Meio Ideia. E é com isso que a gente está trabalhando. E eu convido todo mundo a assistir o Ponto de Partida React da sexta-feira passada, para explicar, onde eu explico, acho que em detalhe, não preciso explicar tudo de novo, né, Yasmin? Mas no fim das contas, os modelos dos institutos de pesquisa são diferentes. O da Atlas, de fato, pega mais, e o pessoal da Atlas sabe disso, eles reconhecem isso, pega mais quem é mais animado e engajado digitalmente. Isso não é necessariamente o perfil do Brasil. Na verdade, se você pega, por exemplo, a pesquisa More in Common sobre comportamento político do brasileiro, uma das coisas que eles mostram é o seguinte: 11% do Brasil é hiperengajado digitalmente. O eleitor do Renan é hiperengajado na internet, né, nas redes. E é isso. Quando você pega mais desses 11% do que dos outros, 89%, você tem um resultado diferente. O pessoal da Atlas acha que eles vão acertar mais. E a Atlas é uma boa pesquisa de chegada mesmo. Mas é isso. É porque eles têm uma aposta, no fim das contas, que são as pessoas mais politicamente engajadas que votam. E por isso eles captam, de certa forma, a abstenção mais. Agora, é um olhar para o Brasil. No fim das contas, todas as pesquisas, o que elas fazem é isso. Elas olham para o Brasil e tentam entender o Brasil usando lentes diferentes. Entendeu? O que é a metodologia? Você fazer em ponto de fluxo, você fazer em domicílio, você fazer por telefone, você fazer por internet. Esses olhares, no fim das contas, são maneiras diferentes de você olhar para o país. A nossa pesquisa Meia Ideia é feita por telefone. A pesquisa Datafolha é feita em ponto de fluxo. O sujeito da pesquisa está numa praça na qual passa muita gente e pergunta. São muito parecidas. Metodologias absolutamente diferentes, jeitos absolutamente diferentes de fazer, e são muito parecidas. Então, me parece, eu não tenho certeza de como que a Nexus, eu não sei se a Nexus é ponto de fluxo ou é domicílio, mas a Nexus também é muito parecida com a Meia Ideia. Então, são 3 pesquisas, mais ou menos, na mesma época, que têm os números muito parecidos, com metodologias muito diferentes. Me parece que elas estão captando melhor, com mais precisão, o que está acontecendo do que uma pesquisa que está diferente. Mas isso não quer dizer... Eu presto muita atenção na Atlas, tá? Eu acho a Atlas uma pesquisa super importante, super relevante. Eles têm um bom índice de acerto, sim. A Quest tem um bom índice de acerto. A Meia Ideia tem um bom índice de acerto. O Datafolha tem um bom índice de acerto. O pessoal que fala, acerta mais, acerta menos. O objetivo de pesquisa sequer é acertar resultado de eleição. O objetivo de pesquisa é entender o que está acontecendo no país num determinado momento. Pedro, eu vou me permitir agora, até porque a gente tem aí você precisando descansar um pouquinho mais por conta da sua saúde. Várias pessoas mandaram mensagens, inclusive, falando para você experimentar um chá com gengibre, mel e limão, sabe? Para dar uma melhorada. Vai que aí, nesse meio tempo, também a candidatura de Flávio Bolsonaro também decola. Aí eu vou começar a achar que tem feitiçaria envolvida. Pode acontecer. Vamos ver. Pedro, eu vou me permitir, então, falar sobre Ponto de Partida, a série Nós Brasileiros, episódio 2.
um episódio que, na verdade, vai investigar, vai tentar entender, vai mostrar as origens dos partidos políticos do Brasil, do nosso sistema partidário, político-partidário. E aí, com isso, Pedro, eu fiquei pensando, como é que eu poderia esquentar um pouco ali o sofá para quem ainda não assistiu, para quem já é premium e não assistiu, para quem ainda não é premium e está pensando em assinar para saber, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que a gente desenvolve aqui. E aí, Pedro, eu fiquei pensando, como é que você trabalha as nuances dos partidos? Por exemplo, ao longo da história, a gente vê que o PSDB encabeçou aí grandes movimentos políticos no Brasil. A gente tem como exemplo, por exemplo, o Plano Real, enfim, um dos maiores planos econômicos de maior sucesso que a gente vê, um case, por assim dizer. E hoje a gente vê um PSDB tímido, sabe? Um cantinho ali, esmilinguido. Como é que você trabalha esse fluxo? Como é que você faz a gente enxergar essas mudanças ou o porquê delas? Eu trouxe aqui o PSDB como exemplo, mas pode ser sobre qualquer partido. Não, vamos lá. As pessoas ficam muito nessa... os partidos não querem dizer nada. E elas têm alguma razão. O que eu tento fazer nessa série? O que eu tento fazer nessa série é olhar por dois ângulos diferentes a política brasileira. O primeiro episódio, eu estou olhando pelo ângulo do eleitor. Quem é o eleitor brasileiro? Como é que ele se organiza? Como é que ele pensa? E como é que ele se divide? Entendeu? A maior parte das pessoas vive num mundo... Se você é uma pessoa de classe média, provavelmente 80% das pessoas com quem você convive intensamente são da sua mesma classe social. Se você é uma pessoa que vem do agro, possivelmente 80% das pessoas com quem você convive vivem no agro. Se você é uma pessoa da classe C, possivelmente 80% das pessoas com quem você convive intensamente, não quer dizer que você não encontre, não tenha um chefe, não tenha um funcionário, não tenha aquele primo que mora não sei onde. É claro, a pessoa com quem a gente encontra, sei lá, quando você vai fazer uma compra e tal, é claro que existem exceções, mas todos nós vivemos em bolhas sociais. E existem 5 bolhas no Brasil que são muito diferentes. Então, a primeira... E todo mundo tem um pouco a ilusão de, não, eu entendo o Brasil. E, na verdade, o que você entende um pouco é aquele universo no qual você vive. Você entende muito pouco dos outros 4 Brasis nos quais você não está. E isso vale para todos nós, tá? Então, você fez esse exercício. Então, o primeiro episódio é mostrar o que é essa sociedade brasileira hoje e como que ela está dividida. Aí, no segundo episódio, eu inverto, porque a lógica do partido político é que a gente deveria ter partidos políticos representando cada segmento da sociedade. Se a gente fosse ter uma coisa assim, bonitinha, assim, nos quadros, a gente ia ter partidos que representam, de fato, grupos da sociedade. A gente, obviamente, não tem isso. Pois é, e vivemos uma crise de representatividade. A gente vive, e aliás, no mundo existe uma crise de representatividade. Agora, por que a gente não tem mais partidos? Por que a gente tem cada vez menos partidos que representam grupos? Você vê, hoje, o próprio PT, que é certamente, no caso da Nova República, o partido que teve maior representatividade, ele nasce como um partido operário, num país que mal tem operário mais. A gente tem muito pouco, diminuiu barbaramente a camada de indústria de manufatura no Brasil. Enquanto que boa parte das pessoas que estão numa classe social, que é a classe C, que normalmente seriam operários, hoje estão na indústria de serviços, que é uma outra lógica, de aplicativo e tal. Então, o próprio PT hoje representa mais um pedaço da classe média urbana do Sudeste e as pessoas mais pobres do Norte e do Nordeste do que qualquer outra coisa. Então, o PT já não representa mais quem ele representava. Virou um partido de classe média bem formada e de pessoas muito pobres que dependem do Estado. Que eram pessoas, 20 anos atrás, que votavam na direita.
votavam no PFL, votavam... Quer dizer, a gente tem o PT mudou e todo o sistema político brasileiro mudou. Aí você destrincha tudo isso, esses movimentos, ao longo do episódio. Eu faço mais do que isso. Eu começo na Primeira República. Uau! Eu começo com o Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Rio-Grandense, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Fluminense, que eram os partidos que existiam. E eu vou mostrando como que o sistema partidário, ao longo da história da República Brasileira, representou mais ou menos a sociedade brasileira. E, na verdade, Yasmin, o período em que a gente teve partidos que representaram de forma mais encaixadinha a sociedade foi na República de 45, em que você tinha um partido da classe média urbana, que era o DN, você tinha um partido dos funcionários públicos e dos operários, que era o PTB, e você tinha um partido dos coronéis, dos caudilhos, tudo mais, dos chefes políticos regionais, que era o PSD. Então, na verdade, esse antigo PSD e o Centrão são meio que a mesma coisa. As pessoas com muita frequência não percebem que, embora mude de nome, a lógica do sistema partidário brasileiro é uma lógica que começa na Primeira República e se mantém. Agora, quebrou mesmo dessa vez. E por que quebrou mesmo dessa vez? O que mudou? A ideia desse episódio do Ponto de Partida série, que cada episódio, o tempo volta de 1 hora, eu não sei, eu acho que está com 1h10 esse episódio, é uma coisa que é um pouco parecido com Ponto de Partida, no sentido de que sou eu explicando alguma coisa. Só que é uma coisa mais longa, então a gente mostra, né? É coberto com vídeo, é coberto com fotografia, tem trilha sonora, tipo, é um documentário. Sim. Vira uma coisa, é um ponto de partida ultra turbinado para explicar uma coisa mais complicada. O tipo de coisa que, na verdade, você, em geral, explicaria num livro. Então, se o ponto de partida normal, uma coluna de jornal, o ponto de partida série, cada episódio é meio que um livro. E a ideia disso se você quer entender por que os partidos brasileiros são assim, o que quebrou e por onde começa a consertar, tem pelo menos uma tese ali. Dá para sair um pouco mais esperançoso? Eu acho que vai consertar. Eu acho que você não precisa nem assistir para ficar esperançoso, não. Eu estou aqui não vendendo, né? Mas se você quer entender de fato o que está acontecendo, eu tenho certeza que esse programa, esse filme vai te ajudar a entender. Tá feito o convite. Pedro, vou te liberar então para o seu final de semana. Na verdade, a gente está gravando na quinta-feira, né? Mas tudo bem. Amanhã você trabalha também? Yasmin, eu trabalho também. Aliás, você também trabalha. Por acaso, assim, por uma Só coincidência. Por acaso, exatamente. Entendeu? Tem que gravar também no pé do ouvido. Exatamente, até porque as pessoas querem ouvir. Perfeito. Pedro, eu vou te liberar, tá bom? Você tá muito bem humorado hoje. Saiu a pesquisa Meia Ideia, né? Tudo muda. Tchau. Uma trabalheira. Tchau. No episódio passado do Ponto de Partida série, nós mostramos que o Brasil não está dividido em 2, mas em 5. 5 mundos brasileiros que descobrimos ao cruzar a pesquisa Meia Ideia com a Quest. Então a pergunta que sobra do episódio passado é essa: como uma democracia funciona num país assim? Como 5 mundos diferentes ganham representação numa coisa só que se chama República, que se chama Brasil? Para responder, eu fui a fundo no mais novo lançamento do Meio, o episódio Os Partidos do Ponto de Partida série. Nós vamos viajar no tempo, vamos precisar olhar para como nascem os partidos brasileiros, para como morrem, que conjunto de brasileiros cada um deles representa ou representou. Os partidos políticos existem para conectar a sociedade civil organizada às instituições do Estado. É para dar esse vínculo uma cara, uma identidade. Cada partido, num desenho saudável, representa um pedaço da sociedade que se reconhece e se organiza nele. E é por isso que partidos importam tanto. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio.
E esse é o ponto de partida.